Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Conversa de Mulher, sempre consigo, de segunda à sexta-feira, às 15 horas. Sempre a trazer aqui inspiração. Muita inspiração, muito talento. Sim, Muito ainda estamos cheios do talento de ontem, não é? Foi muito giro. Foi muito giro, exatamente. Não foi? Foi muito giro. Estás a rir do quê? Estou a rir porque foi muito giro. Porque às piadas estou-te a contagiar com o meu amor pela dança. É giro. Ah, Eu gosto de bem. assistir, não. Dançar não é o meu forte. Pronto, já perguntamos se a nossa convidada se calhar gosta de dançar, não sei. Ela já está a ficar... Não, pronto. Ainda não vamos falar com ela agora, porque hoje é dia de rubrica, certo? Hoje é dia de rúbrica, vamos ter a Célia Francisco, vamos falar sobre crises de ansiedade. Exatamente. Mas antes de falarmos sobre as nossas redes sociais e porque é que deve acompanhar as nossas redes sociais. Exatamente para saber o que é que vai acontecer. Ora, aí está. E assim não perder nada, colocar a gravar, rever os programas, partilhar, saber o que é que se passa, quem foram as pessoas que passaram no programa, dar força aos projetos, não me canso de dizer, estamos a chegar ao final de um ano e eu já disse isto não sei quantos dias, para partilharmos, para darmos força aqui aos projetos que nós trazemos. Claro que se identifica com um, identifica-se, não se identifica tanto com outro, não faz mal, é mesmo assim, mas dar força, não é? Sim. Vais ter o próximo ano para dizer todas as vezes, Todas as vezes, muitas outra vezes, vez. isso novamente. Porque assim, porque nós temos sempre telespectadores novos. Exatamente. E agora esta semana que eu acho que há muita gente que ainda está em casa, não é? Que tirou, pelo menos os miúdos estão em casa, não é? Estão de semana de férias, ou então se calhar está tudo na rua. A fazer bolas de neve. Sim, mas gravaram na box? Exato, e estamos a ver noutra hora. Ou então subscreveram ao canal da Coreia que estiver no YouTube. E já estamos em 2023, porque estivemos no canal do YouTube, já estamos em 2023. Já estamos em 2023. Mas não interessa, isto foi gravado 27 de dezembro, está bem? Pronto, para não baralhar aqui quem é menos matemático. Exato. Bem, Cláudia, quais são as nossas redes sociais? Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Seguir as páginas das nossas convidadas, seguir as nossas páginas, como a Ruth disse, tem lá muita informação relacionada com o programa e também sobre os projetos das nossas convidadas, portanto, só vantagens. E lá está, nós falamos muito dos projetos, porque sempre falamos desta parte do empreendedorismo, mas na realidade... Eu gosto como tu dizes, empreendedorismo... Porque me custa dizer esta palavra. Arranca. Sempre. Diz lá outra vez. Não. Mas, na realidade, conhecemos muitas histórias de pessoas que eu acho que valem quase tanto ou mais que os projetos em si, porque ajudam quem está daquele lado também a começar, a lançar-se para a frente. Hoje temos aqui... Desculpem dizer, espero que não se ofenda comigo, uma miúda. Exatamente, que já nos veio apresentar. Não, Cláudia. A nossa convidada é uma menina que podia ser minha filha, já viste? E está aqui a apresentar o seu projeto. Podia ser irmã também, mas está aqui a apresentar o seu projeto e eu fico muito animada e motivada com isto. Mas pronto. Quase como uma mãe, vendo o seu filho a Exatamente. Bem, mas... Final do ano, muita pressão, muitas pessoas que pensam atingi isto, não atingi aquilo, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo e muita gente fica aqui um bocadinho ansioso. Então vamos receber a doutora Célia Francisco com todo o prazer e vamos então ouvir as suas dicas. Olá, chamo-me Célia Francisco e sou psicóloga clínica. E hoje venho-vos falar sobre crises de ansiedade. Por falarmos em ansiedade, o que é este fenómeno? A ansiedade é um mecanismo de defesa que vem do homem primitivo. Na evolução da espécie, o homem primitivo foi evoluindo e o seu cérebro também foi evoluindo. Então, sempre que nós ficamos ansiosos, é o cérebro mais antigo, o chamado cérebro reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência. É um homem primitivo em que apenas a preocupação que esse homem primitivo tinha era sobreviver, caçar, lutar e procriar. Depois fomos avançando na espécie e veio o sistema límbico, as nossas emoções. Posteriormente veio o neocórtex, que são os pensamentos. No fundo, somos uma mistura entre pensamentos, emoções e sensações fisiológicas.
Então, quando nós ficamos ansiosos, é este cérebro reptiliano que é ativado, em que nós sentimos todos aqueles sintomas no nosso corpo e é um mecanismo de defesa para nos dizer que há uma ameaça. É como se tivéssemos um leão atrás de nós que nos quisesse atacar e o corpo fica ativado para fugir. Por isso é que quando estamos ansiosos começamos a sentir a cabeça muito mais com ansiedade, necessidade de agitação motora, em que sentimos acima de tudo taquicardia, porque o corpo fica preparado para fugir. Só que infelizmente nós ficamos no mesmo sítio. Porquê? Porque hoje em dia consideramos que estamos em ameaça ou estamos em perigo em situações que não são de real perigo. Tem a ver com a interpretação que fazemos da situação. Nesse sentido, nem toda a ansiedade é negativa. Porquê? Porque se nós não tivéssemos ansiedade, nem nos levantaríamos de manhã da cama, porque não teríamos energia suficiente para nos movermos. Ou, por exemplo, posso-lhe dar o exemplo de irmos atravessar a estrada e de repente visualizamos um carro que vem para nos atropelar e que damos um salto para trás. É a adrenalina a funcionar e é essa mesma ansiedade que nos faz sobreviver. O problema é quando nós temos níveis elevadíssimos de ansiedade e ficamos bloqueados no nosso desempenho. Aí é que começam as preocupações e aí é que começam a procura de ajuda terapêutica para estes distúrbios de ansiedade e que posso dizer com a pandemia considero que foi os quadros que mais vieram ao de cima, a ansiedade devido ao não controle da situação. Nesse sentido, pode-se considerar que a ansiedade tem vários sintomas. Pode ter fisiológicos, são aqueles mais marcantes, que eu já falei aqui, como taquicardia, tremores, pensamento acelerado, como agitação motora, ou então emocionais, como uma sensação de angústia e de mal-estar que não sabemos porquê. E no conjunto, todos estes sintomas fazem com que o fenómeno da ansiedade seja bastante invalidante para quem a sente. Posso também lhe dizer que muitas vezes as pessoas não sabem, a ansiedade tem um ciclo. Ele parte do início em que nós avaliamos uma situação como negativa ou como perigosa e que automaticamente damos uma mensagem ao cérebro de estou em perigo, quero sair daqui. Só que podemos, por exemplo, estar em frente a um computador, numa sala de aulas, no nosso trabalho e não podemos fugir dessa ameaça. Então, perante um perigo ou uma sensação de perigo, nós podemos ter 3 formas de lidar com essa situação indutora de stress: a fuga, a luta ou um congelamento. Sabia que muitos destes comportamentos vêm do reino animal? É verdade. Se você analisar, por exemplo, o leão e a gazela na savana, se reparar, a gazela, para fugir do leão, pode fugir e aí não ser comida, pode lutar, e aí é mais complicado, porque o leão é forte, mas também acontece, ou congelar. Este fenómeno do congelamento não é muito conhecido, mas se você procurar vídeos na internet, de certeza que vai descobrir aquele passarinho que se finge de morto para que o predador vá embora e depois, quando o predador for embora, porque considera que a presa está morta, ele foge. Portanto, é também uma forma de lidar perante a ansiedade e de sobreviver. Só que tudo isto faz sentido, mas no reino animal. Quando nós vamos aqui para o neocórtex, os nossos pensamentos e o nosso sistema límbico, as emoções que o homem primitivo não tinha, aí é que surgem as complicações, porque surge um novelo de pensamentos, de interpretação das situações e ficamos bloqueados nos sintomas fisiológicos. Nomeadamente, o que as pessoas mais me referem é uma angústia no peito, é a cabeça cheia de pensamentos e ficam bloqueados e não conseguem dar resposta às situações de vida. Nesse sentido, há diferenças entre as crises de ansiedade e os ataques de pânico. Então, as crises de ansiedade são aquelas situações em que nós vamos fazendo a tal avaliação da situação, como não tendo a capacidade de lidar com ela, e vamos começando a ter estes sintomas fisiológicos, a taquicardia, o pensamento acelerado, e começamos a perceber que algo se passa connosco. Então, a grande diferença dos ataques de pânico, os ataques de pânico é uma ativação fisiológica muito elevada, que vem de repente, mas que tem associado a si, os ataques de pânico, o pensamento de que vou morrer, vou ter um ataque cardíaco, ninguém me vai salvar.
Posso lhe dizer também que os ataques de pânico são dos quadros mais invalidantes que existem e as pessoas nem sabem dar um nome ao que sentem, apenas sentem num terror, querem fugir da situação e não conseguem. As crises de ansiedade, por seu lado, é um aumento da ansiedade, mas que nós conseguimos ir gerindo também, mas ambas dão extremo sofrimento. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Devemos procurar ajuda especializada através de um psicólogo clínico, em que ele nos vai explicar o que é o fenómeno da ansiedade, porque quando eu pergunto às pessoas, mas sabe o que é ansiedade? As pessoas, no geral, respondem, só me veio chatear, a ansiedade só me chateia, mas não sabem para que é o fenómeno. Não sabem que é um fenómeno de defesa do organismo, do cérebro, que faz toda a lógica e que, na prática, funciona. Então, quando é que deverá pedir ajuda especializada? Quando sentir já não tem capacidade de lidar com estes sintomas fisiológicos, quando o seu desempenho está realmente influenciado por estes sintomas, aí sim, procure ajuda. Também outra questão que me colocam muitas vezes tem a ver, mas faço terapia, faço medicamentos? Eu digo sim ou não. Ou seja, deve começar sempre pela terapia, em que aí já temos técnicas claramente indicadas para a ansiedade, e se a dada altura, em conjugação com o seu psicólogo, ambos sentirem que a sua ativação fisiológica é elevada e que não consegue gerir essa mesma ativação, aí sim deve haver uma complementariedade através de consultas de psiquiatria com ansiolíticos ou outro tipo de fármacos. Não negue logo essa ajuda farmacológica. Ela tem uma lógica, ela existe e muitas vezes quando o nível de ansiedade é extremo, aí sim terá que haver o recurso também aos medicamentos. Então, nesse sentido, estratégias que poderemos usar ou que eu uso em terapia para lidar com isto. O relaxamento muscular progressivo, em que há o relaxamento por grupos musculares, porque muitas vezes temos tensão, nomeadamente aqui nos ombros, nos braços, nas pernas, e se nós relaxarmos esses grupos musculares, conseguimos claramente dormir melhor, reduzir os sintomas de ansiedade. Pode também ser a respiração, já vos vou ensinar como é que se faz. Pode ser também o grounding. O grounding são técnicas para nos trazer aqui para o momento presente, em que nós criamos um enraizamento com esta situação, porque se eu me sentir aqui, no aqui e agora, automaticamente eu vou esquecer aqueles pensamentos de ameaça e de perigo que tenho na mente e automaticamente reduz a minha ativação fisiológica. E por fim, há um quadro que é o mindfulness, que é exercícios daqui e agora através dos 5 sentidos, sem auto-julgamento. Mindfulness é das estratégias mais ricas que existem. Nos últimos anos é bastante praticado, nomeadamente em terapia, eu uso bastante e faz todo o sentido. Então deixo-lhe aqui uma última estratégia para gerir a sua ansiedade, através da respiração. Vou-lhe dizer uma curiosidade. Sabia que aquilo que faz baixar a ativação fisiológica, nomeadamente a taquicardia, é a expiração. Portanto, se começar a sentir aqueles sintomas da ativação, o coração a bater rápido, a primeira estratégia que deverá fazer é fazer respiração. Inspirar muito lentamente, através do seu nariz, e expirar muito lentamente, através da sua boca. Automaticamente, o expirar, como disse há bocado, vai fazer com que haja uma mensagem ao cérebro de não estou em perigo, podes acalmar, podes regressar à tua zona de conforto, à tua zona de segurança. Então, aí em casa, faça esta estratégia e muito boa sorte. Obrigada. Obrigada, doutora Célia. Vamos lá praticar. Até ajuda às vezes para não ter aquelas explosões de raiva. A respira para cima de ti. Isso já não resulta, só irrita mais, Cláudia, assim não dá. Então é mesmo isto, ouça, veja, reveja e, muito importante, se precisa, coloque em prática. E como a doutora Célia disse, não há nenhum problema em procurar ajuda, se precisar, e depois siga as dicas que lhe dão, não é? Porque normalmente costuma ser uma boa ajuda fazer o que nos dizem, não é? Nestas alturas às vezes as pessoas vão, mas depois não querem bem fazer, pronto.
era importante isso. E bem, chegou a altura de conhecermos a nossa convidada. Sim, sim. Você nem sabe. Então Vamos passar um vamos. separador. Exato. E estamos aqui agora com a nossa convidada, que é a Joana Alves. Olá, Joana. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui Seja numa muito animação. bem-vinda. Eu acho que a Joana ainda não fugiu, já por isso já merece uma taça, não é? A Joana tem um bocadinho de vergonha de dizer que tem 19 anos, então digo eu, ela tem 19 anos. Exatamente. E por isso eu acho que já é uma inspiração. Então não Tem é. 19 anos e já vem falar de um projeto seu, não é? Portanto, logo aqui já está de parabéns, Joana. Exato. Joana, conte-nos, é de onde? Olá, desde já muito obrigada pelo convite. Tenho efetivamente 19 anos, mas espero também trazer aqui alguns dos projetos que já fiz. Já fez. Já fiz e que ainda estou a fazer. Já fez. Vocês vejam o nível, é isto. Começou com 10 anos nos projetos. Exato. Não, tenho 19 anos, sou de Lisboa, sempre gostei muito de fazer coisas diferentes. Quando era pequenina era um bocadinho mais introvertida, mas sempre gostei muito de fazer... Era um bocadinho croma na escola ou não? Não, por acaso... Posso dizer isto assim, não é? Sem Pode. hard feeling. Não estejas Sempre muito à tive. vontade só por ter 19 anos. Exato. Não, Uma senhora. Completamente. E eu respeito completamente. Sempre tive boas notas, mas acho que não era muito croma. Sempre Não. estudei assim um pouquinho, mas fui fazendo as coisas bem. Foi fazendo a coisa assim, ligeiramente. Sim, E o que eram as suas áreas preferidas? Não, o que é que fazia era diferente quando era pequenina. Eu não fazia assim nada muito diferente. Os pais sempre foram uma inspiração bastante grande, então sempre nos desafiaram, a mim e ao meu irmão, bastante, sempre nos levaram a viajar imenso e assim, e isso talvez tenha ajudado também a ver coisas novas. Lembra-se da sua primeira viagem ou não? Eu fui muito, muito pequenina aos Açores, mas não me lembro, Não se tinha lembra, ok. aí 6 meses. Depois fui a Londres com 2 anos. Qual e é a depois, primeira pronto, fui viagem que se crescendo. lembra? Pronto, se calhar. Eu lembro-me de algumas pelo meio. Por exemplo, fui à Turquia com 8 anos e lembro-me bastante bem, porque também era uma cultura muito mais diferente. Sim. E então também ficou mais marcado. O que é Mas que pronto, se lembra como de achar com 8 anos de um país tão diferente, uma língua diferente? Sim, eu adorei. Lembro-me que as pessoas lá tratavam-me como se eu fosse quase assim um cão. Davam-me imensas festinhas, estavam sempre a olhar para mim Porquê? assim, imenso. A sério? Adoravam, assim, Cão. uma menina assim bonita, pequenina, estavam deslumbrados, sério? gostavam imenso. Sim, depois também em termos de cultura foi assim o maior choque que eu tive mais pequenina e era muito giro, em termos de língua muito diferente, portanto às vezes também era assim um bocadinho estranho, estava mais perto dos pais e também a comida diferente, mas foi... Lembra-se de experimentar a comida? É de experimentar a comida ou não experimentar nada? sim, sempre, experimentar sempre. Experimentar Experiências sempre. Exato, experimentar Desde sempre. pequenina? Sim. Olha, as crianças não são esquisitas. Pois, as crianças normalmente são. Mas lá está, eu acho que isto que a Joana está a falar, que os pais fizeram, também porque ainda bem tiveram a oportunidade para isso, nem todos os pais, infelizmente, podem pegar e viajar com as crianças assim, tudo, mas isto abre muito os horizontes, não é? Abre muito a cabeça. Sim, os pais dizem sempre que é experimentar e depois logo se vê se gosta ou não gosta, mas é experimentar e perceber. Portanto, acho que sim. E também dei um bocadinho todas as experiências da escola, etc. E de agora de Que desafiar. experiências da escola? Pronto, durante a escola sempre fiz muitos desportos e assim algumas atividades extracurriculares, Como por voluntariados isso? e coisas assim mais Então, simples. mas conte-nos, queremos saber isso. Isto que tipo não é de explicar assim de uma Explicar maneira só, geral. sim, mas que tipo de voluntariado? Conta só, não precisa de contar o que não quiser, mas Claro. Sim. Então, mais pequenina, fazia aqueles voluntariados mais simples, de levar as comidas para a escola e assim. Sim. Também sempre gostei de fazer as coisas, aquelas coisinhas assim do dia-a-dia que podia fazer para ajudar. E agora, um bocadinho mais crescida, estive na RIFU durante 2 anos e fui o ano passado também à Guiné-Bissau, pronto, fazer assim uma experiência um bocadinho... Não, eu gosto que a Joana fala disto Não com uma era- ligeireza. Fui só ali à Guiné-Bissau. Não, foi uma experiência diferente e foi muito Conta-nos, como é que enriquecedora. foi? O que é que foi fazer? Basicamente fui com uma instituição que são os guinanos, que também está agora assim, quem? chama-se Guinanos. Guinanos, não Guinanos. conheço. Pronto, é ReFood, é novo. sim. ReFood, sim. Sim, não é muito conhecido. Foi criado há 3 anos por um grupo de amigos que queria fazer voluntariado internacional e teve a estrutura e assim o foi descobrir. E depois foi à Guiné e agora, passado 3 anos, entretanto, houve estes 2 anos de Covid que dificultaram a situação e criaram efetivamente agora o núcleo. A maioria são estudantes da nova SBE, mas este ano criaram mais missões, então acabei por ter a oportunidade de ir.
e fomos fazer consultoria. Faz parte da direção ou da organização do... Eu, na verdade, entrei só para ir fazer missão. Este ano podia Sim. ter continuado, mas como já estou a fazer alguns outros projetos, acabou por ser Sim, já, difícil. já não chega para fazer tudo, não é? Exato, mas para o ano... Por acaso há quem sabe? mulheres lá na organização disso? Sim, aliás, a presidente que está a criar mais é... Já, se quiser já falar com ela, pode-lhe já ligar. Era ótimo, muito- era muito interessante. ver. Teríamos muito, Joana. Fica já aqui o convite feito de passar o nosso contacto ou passar o dela. Eu estou sempre aqui à pesca de novos convidados. Perguntam, como é que o programa, sendo diário, tem sempre convidadas diferentes? Porque é assim. Mas eu acho que é super interessante. E nós, às vezes, nas associações, temos a dificuldade, ou nem sempre conseguimos trazer algumas associações aqui por termos esta restrição, que não é uma restrição, mas esta linha editorial que queremos ter mulheres, não é? Então, pronto. Por isso é que eu, por exemplo, tenho uma mulher. Pronto, se tem uma mulher, pode trazer. Tem várias até, mas sim, Pronto. assim é... Podem as vir duas várias, principais. se tiverem. Escolha. Então, e como é que foi a experiência? Foi muito, muito giro. Nós fomos lá numa ótica, pronto, de fazer consultoria à direção de uma escola. O objetivo era criar outras fontes de receita para a escola, etc., desenvolver um bocadinho e também dar aulas aos professores em diferentes disciplinas, matemática, português e também um bocadinho... Foi dar aulas aos Gerais à professores, que comunidade. são todos mais velhos. Mas é muito, muito giro, porque eles são muito interessados e são muito inteligentes, portanto, querem muito aprender, mas às vezes não têm os materiais ou as condições necessárias e, portanto, nós vamos lá um Foi dar bocadinho... aulas de quê? De matemática? Demos de imensas disciplinas. Nós éramos cerca de 10 voluntários, uns foram chegando, outros foram embora e, portanto, acabámos por conseguir abranger várias áreas. Matemática e português era assim a base que todos tinham, um nível mais avançado e um nível mais básico, e depois também para o resto da comunidade e não só para os professores. Tínhamos gestão, inglês, etc. Portanto, assim, ciências, educação, portanto, assim, áreas um bocadinho mais gerais que achámos que era importante levar e também dar algumas técnicas e estratégias importantes. Como é que foi, Joana, viver... Quanto tempo esteve fora? Eu estive cerca de 3 semanas também, porque como os horários eram diferentes, acabei por ficar lá 2 dias sozinha, sem mais voluntários e, portanto, tinha de voltar, não podia ficar mais tempo. Mas foi muito, muito giro. Aquilo é uma zona... Nós estivemos em Plaque 2, que é uma zona específica da Guiné-Bissau, e, portanto, é super, super seguro. E no segundo dia já me sentia completamente em casa. Saía e pensava, bem, pronto, estou aqui, é completamente diferente da minha casa. A rua tem imenso lixo, é muito suja, é uma realidade bastante diferente. Mas sentia-me em casa, era tudo super seguro. Foi muito, muito giro. Foi uma realidade. Recomendo essa experiência. Sim, sim, totalmente. Acho que Mas pronto, a Com Joana... aquele sorriso, sem dúvida. Com aquele sorriso. Mas a Joana gosta de experiências, de experimentar. Sim, gosto muito de experimentar, sim. Mas eu acho que é uma experiência boa para qualquer pessoa. Também para se desafiar, sair um bocadinho da zona de conforto. Acho que é... E estamos aqui ainda nesta altura do final do ano, é que normalmente as pessoas gostam sempre de ser mais solidárias nesta altura. Portanto, se calhar podem pôr aqui nos alvos de 2023, nos objetivos, participar numa missão destas, quem Claro sabe. que sim, claro. O que é preciso para participar numa, por exemplo, nos Guinanos. guinanos? Sim. No fundo vem de Manos da Guiné. Não sei se posso dizer isto ou não, aqui da associação. Mas já disse. Mas exato, eu já disse. Já está. Não voltamos para trás. Eu acho que é mesmo só preciso muita vontade e muitas das instituições mais conhecidas às vezes têm muito valor acrescido. E também é uma vantagem dos guineanos, como é uma zona muito específica e é mesmo criado por estudantes, temos cada vez menos despesas que é necessário cobrir e também temos vindo a trabalhar em parceiros, etc. E, portanto, é mesmo só, por exemplo, quando eu fui, a única despesa que tive de cobrir foi o voo e depois lá, pronto, a vida é mais barata, etc. E, portanto, acaba por ser só mesmo ter vontade De estar e ter essa experiência. Sim. E então, e aqui ao longo da sua vida fora o voluntariado, temos aqui uma informação de ginástica. Exato, também fiz ginástica durante 10 anos e sou daquelas que experimentou tudo. Fiz todos os esportes, judo, balé, portanto foi um bocadinho a tudo. Equitação. E gostou de alguma coisa? Gostei muito, gostei de todos. Gostou de tudo, não é? Ginástica eu acabou acho por que a ser o Joana, que eu acho que a Joana é esta pessoa. Experimentei tudo. Eu gostei de tudo. Mas assim aquilo, gostei de tudo. Não, eu tinha de escolher um e pronto, escolhi ginástica, também fiz vôlei durante 3 anos, mas ginástica acabou Mas por poderia ser ter assim, escolhido vários, não é? Isso que eu acho da Joana. Porque a Joana abraça as coisas como uma experiência, então tudo é uma experiência. Sim, sim, é verdade. Pois. Houve uma altura que fazia mais que eu ao mesmo tempo, cheguei a fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo também com menos treinos. Por exemplo, equitação na altura fazia uma vez por semana, depois tinha ginástica e vôlei. E chegou a fazer saltos e tudo, ou não? Não, também só fiz, era muito pequenina, portanto fiz só, voltei, não fiz assim nada Voltei, mais especial. sem andar. Foi só um ano também que experimentei. Muito giro. E então,
Como é que foi escolher aqui uma área quando gosta de tantas coisas e de experimentar coisas? Na realidade, também foi assim uma escolha difícil. Eu estudei ciências no secundário e depois, para escolher o que é que queria fazer na faculdade... Ciências era certo que tinha que ser ciências, Sim. nunca nada, nem artes, nem... Não. Artes não, e também o que eu queria era muito ser o mais versátil possível para depois poder escolher o que queria. E no nono ano, quando escolhi a área para o secundário, tinha imenso interesse, sempre tive muito interesse em ciências, portanto achei que era o que fazia sentido, até porque acabava por abrir portas para quase todos os cursos que eu quisesse ir depois. Mas depois... Não as humanidades, não é? Que é um bocado o que fica ali... Sim, esse não é muito... gosto muito, mas não Gosta seria... de ler. Gosto de ler e gosto muito de aprender também toda a parte social e política, mas não seria onde eu me veria, portanto acabei por excluir. Até franziu. Não, mas é franzido porque para mim não é claro. interessante. Então, E pronto, ciências. escolhi ciências. Mas depois, para ir para a faculdade, achava muito que queria fazer alguma coisa relacionada com gestão e sei agora que quero, mas também não me queria limitar porque achei que podia ser uma coisa que pudesse complementar mais tarde e então escolhi Engenharia Biológica. Portanto, eu entrei no técnico em Engenharia Biológica, fiz um ano, mas também foi um ano de pandemia e com todos os confinamentos, etc. Portanto, percebi que não era o que eu queria, que não me identificava. E acha que não se identificava pelas matérias ou porque o primeiro ano já normalmente é um ano de adaptação, não é? Sim. E não imagino o que é fazer o primeiro ano da faculdade com pandemia, deve ter sido uma confusão. Eu acho que foi mais difícil, mas sinto que seria mais difícil em qualquer lado. E principalmente no técnico, o primeiro semestre acaba por ser muito comum a todos os cursos. Acho que foi um bocadinho mais com as cadeiras mais específicas que acabei por perceber que era mesmo o curso. Pois, porque o geral é isso. Normalmente, esses cursos, o princípio é muito geral e parece que não se aprende nada. Está-se a aprender tudo e de nada, não é? Exato. E Sim, depois acabam por ser cadeiras um bocadinho gerais, mas depois há umas sempre que percebemos que vai ser aquilo o resto do curso. E essas foi as que eu percebi que não seria o que eu queria fazer o resto do curso. Portanto, a biologia não. Eu gostei muito da biologia. Eu teria percebido logo se tivesse tido biologia no 12º ano, quando tive que estudar. Teria percebido logo que não teria gostado. Mas eu gostei muito de aprender as coisas de biologia. Mas... Sim, mas aquilo é uma decoração que nunca mais se acaba. Sim. É pior que a nossa decoração de Natal aqui. Lá livros e livros e livros e livros a ler. Sim. E não era mesmo aquilo que eu queria fazer e achei que não fazia sentido continuar a fazer um curso, continuar a fazer alguma coisa que eu não estava a gostar de fazer para depois chegar ao fim e não usar. Primeiro ano muda. Sim, foi difícil, foi assim uma decisão. Sim, porque eu a minha mentalidade não era nada de nota. Portanto, achei que entrava, também eram só 3 anos, fazia e pronto, gostasse ou não, mais ou menos. Porque também já ia com aquela ideia que depois, no fim, iria se especializar ou a seguir faria um mestrado na área de gestão, não é? Já estava aqui um bocadinho o caminho tratado, não é? Exato, mas achei que não fazia sentido nem esses 3 anos e, portanto, decidi mudar para Engenharia e Gestão Industrial e estou agora a acabar, portanto, consegui compensar as cadeiras e também não vou perder nenhum ano. Vou fazer a licenciatura mesmo nos 3 anos. E está a gostar de gestão industrial? Sim, estou a gostar muito mais. Ainda tem a parte de engenharia, que é bom porque puxa bem pela cabeça e temos uma parte mais de física, etc. Mas tem toda a parte de gestão que para mim é mesmo muito interessante perceber um bocadinho o funcionamento do mundo. E há de ter alguns uma cadeira de marketing, porque nós tivemos cá uma convidada. Agora a ter a minha tivemos cá uma convidada, não sei se a Cláudia se lembra, já há umas semaninhas, mas tivemos cá uma convidada que é engenheira estudou isto, Engenharia e Gestão Industrial, já com outra, mais perto da minha idade do que da sua, e que falou isso, que agora está no marketing, porque teve uma cadeira de marketing e viu que estudava muito aquilo, está a ver? Estou a ter agora, comecei as aulas ontem, acho. Sim, pronto. Mas acho que é um curso muito mais versátil e por isso também é agir, perceber que posso fazer mais coisas. Podes fazer muitas coisas, não é? Sim, exato. Não é só a parte de gestão limitada, tenho também a parte de engenharia, mas é muito mais versátil. E estou a gostar muito mais, sem dúvida. Sim. E então, agora aqui temos, quase vou ler. Em setembro de 2021 ingressou na Junitec. Exatamente. É assim que se diz? Junitec, exatamente. O que é isto, a Junitec? Então, a Junitec é a Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico. No fundo, somos uma empresa com funcionamento normal, apenas constituída por estudantes universitários. Porquê isto? Desde quando é que isto existe? Há muitos anos, sabe? Já existe há muitos anos. A Junitec é a junior empresa mais antiga de Portugal e vai este ano fazer 33 anos, sendo que o movimento júnior... Se tivesse entrado no técnico, se calhar tinha ido para a junior empresa. Exato, sim, é muito interessante, é uma experiência muito gira e também agora tem cada vez expandido mais, já há mais de 20 junior empresas por faculdades de todo o país e, portanto, tem sido cada vez... tem-se expandido e tem aumentado o número de junior empresários.
A Genitec, especificamente, o core business é a consultoria tecnológica, portanto fazemos imensos projetos com empresas, já fizemos, como por exemplo com a Thales, com o CEIA, com a Fundação Carlos Gulbenkian, e também continuamos a desenvolver novos projetos e sempre à procura de novas leads. E isto é um bocadinho bom para os dois mundos, não é? Para as empresas que têm ali mão de obra, não é? Pronto, e que como ainda não é assim tão especializado, não sei como é que isto funciona, mas está ali. E para vocês é muito bom para todos os alunos porque ganham aqui experiência, não é? Sim, claro. Acaba por ser um trabalho que é bem entregue, é muito bem feito por alunos que não têm muita experiência no mercado de trabalho. Sim, mas têm muita vontade e estão muito mais à frente, se calhar, do que outros, não é? Sim, e para as empresas também é muito interessante, não só este contacto, mas também porque efetivamente acabam por... Nós fazemos sempre aquele questionário de satisfação no fim e tem sido sempre bastante elevado. E como é que isto funciona? Todos os alunos fazem parte? Só alguns alunos, os mais interessados, é que vão? São escolhidos? Como é que isto funciona? Sim. Pronto, eu disse que consultoria tecnológica era o core business, mas temos também outros departamentos. Temos o departamento de recursos humanos, que acaba por ser um bocadinho a organização de eventos internos e externos, e também muito perceber se a estrutura está coesa e se todo o funcionamento está tudo a correr bem. Depois muito marketing, o departamento de marketing, que é toda a imagem, todo o desenvolvimento de imagem. Veja lá se não é para o marketing. Isto aqui é para... E também o departamento de inovação, que foi o que eu tive ano passado e que também queria a startup. E, portanto, acabamos por ter aqui uma versatilidade de papéis grande, também para podermos englobar mais alunos de cursos diferentes e com interesses diferentes. O processo de entrada e de seleção é um recrutamento, portanto temos assim uma dinâmica de grupo, que é um case study pequenino, e depois temos uma entrevista, um bocadinho à semelhança das consultoras normais, e entram os melhores a partir. Os melhores, não é? E também os que fazem sentido para os cargos que temos. E isto deve valer muito depois no currículo, não é? Porque quando sai licenciatura, mestrado, não é? Agora sempre é o mestrado. Ter dito que já fiz isto, não é? Já faz diferença. Sim, é muito interessante para as empresas, até porque acaba por ser uma experiência numa empresa. Somos uma junior empresa, mas no fundo o funcionamento acaba por ser parecido. Já estão a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Sim. E temos experiências muito giras, temos contacto com muitas pessoas de empresas importantes, com bons cargos, tanto a nível do empreendedorismo como também da parte tecnológica, e portanto acaba por ser uma experiência muito completa e muito, muito enriquecedora. A Joana soube que tinha logo que ir para a Genitec. Eu, na realidade, fui para a Genitec porque o meu irmão tinha estado na Genitec e conhecia, e eu até estava um bocadinho de pé atrás a pensar, será que eu quero também ir para a Genitec? Não sei. E lá decidi ir, conhecer um bocadinho, fazer o processo de recrutamento para experimentar, e depois, quando entrei, ainda estava assim um bocadinho na dúvida, e agora, claramente, o técnico, a maior proposta de valor que me dá é a Genitec, e, portanto, tenho muito agradecimento em ter entrado. Não é? Sim. E então, estava-nos a dizer que entrou então nessa área de inovação. Exatamente, sim. Mas é uma área que escolheu, é uma área que, consoante o seu perfil, foi colocada lá. Como é que é isto? No processo de recrutamento, as pessoas podem escolher os departamentos que querem ingressar. Os departamentos. E depois, ou seja, eu na altura escolhi inovação e consultoria, salvo erro, e depois tem todo o processo de recrutamento. Não escreveu, não sabemos. Tem o processo de recrutamento e acabamos por ser alocados à área que acham que faz mais sentido. Pronto, eu acabei por ser escolhida para o departamento de inovação. O que é que faz o departamento de inovação, além de inovar? Exato. Vamos lá. Sim. Tem um programa de 10 meses cujo objetivo e o outcome final é lançar 3 startups todos os anos. E este programa tem não só toda a parte de ideação, de formações, muitos momentos de pitch com pessoas já muito influentes, como por exemplo de venture capitals portuguesas ou de programas de incubação, etc. E portanto vamos recebendo todo o feedback e o objetivo é mesmo encaminhar. Eu, por exemplo, nunca tinha feito um projeto desta dimensão na vida, não é? Também, pois, claro, veio do secundário, não é? Exato. Mais aquele ano, sim. E por isso o objetivo é mesmo ajudar a desenvolver, alavancar os projetos para, ao fim desses 10 meses, desenvolverem sozinhos e acabarem por escalar e crescer até onde for possível. E então, Joana, vamos lhe perguntar, porque o que é isto de uma startup? Porque é uma palavra que se ouve muito hoje. Não sei se todos o nosso público sabe. Vamos escrever. Vamos ver se a Joana sabe a resposta. Não, isto não é uma resposta certa. É só explicar o que é isto de uma startup. Portanto, disse que o departamento tinha o objetivo de ter 3 startups por ano, em 10 meses. Exatamente. Sim, pronto, eu acho que não é uma pergunta nada óbvia. Uma startup acaba por ser uma empresa que desenvolve uma ideia inovadora. Portanto, é suposto que ainda não tenha sido criada,
e que depois seja desenvolvida e, portanto, escale e cresça rapidamente. Acho que este é, assim, o objetivo. Muitas vezes é mais Mas relacionado hoje em com dia ouve-se tecnologia. muito falar de startups, Sim. porque hoje tudo é uma startup. Exato. Está a começar, startup. Exato, sim, eu acho que acaba por ser, a diferença é mesmo ser uma ideia inovadora, esta parte da inovação e ser uma inovação a sério, portanto é suposto que não exista no mercado e que seja algo disruptivo e que acabe por solucionar um problema que é identificado, começa muito por aqui, é perceber o problema que estamos a solucionar, depois sim criar a solução e que esta solução seja escalável e tenha possibilidade de crescimento grande ao longo do tempo. E Joana, como é que funcionou para... Vocês depois juntou ali, porque tem uma equipa, não é? Vocês são uma equipa, não é só a Joana que fez a startup. Como é que funcionou aqui? Juntaram-se e... O que é que agora vamos fazer? Como é que isto é? Pronto, a Genitec aqui também tem um papel bastante importante. No fundo, como eu me candidatei à Genitec, muitos outros candidataram e acabaram por entrar 12 para o Departamento de Inovação e na altura tivemos também uma grande fase de ideação, cujo objetivo era exatamente pensar nestes problemas. O que é que seriam os problemas? O que é que poderiam... Que problemas haveriam? Exato, exato. Em muitas áreas. Portanto, era mesmo pensar no nosso cotidiano e perceber que problemas é que poderíamos solucionar. E Sempre para pessoas da sua faixa etária. Seria para todos os problemas, por exemplo, pronto, também já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas a minha ideia acaba por ser aqui numa área nova e um bocadinho mais tecnológica. Temos outra ideia deste ano, outra startup que foi criada ao mesmo tempo que eu, sobre moldes, porque o pai... Moldes termoelásticos, portanto, da indústria de moldes, que é uma indústria muito grande em Portugal, sim, mas muito específica também. Sim. Mas que também tem uma grande... Qual era o problema que havia com os moldes? Era muita eficiência e, portanto, o objetivo era otimizar o mais possível este problema. Também muita especialização que era preciso neste trabalho. Às vezes era preciso imensos anos de experiência e que não era passado ao longo do tempo. E, portanto, pronto, envolvia aqui um bocadinho de tecnologia para ajudar em todo este processo. Mas, portanto, podíamos encontrar problemas em várias áreas e o objetivo era mesmo depois perceber que problemas é que fazia sentido resolver e então criar as 3 ideias que passariam a ser desenvolvidas ao longo do ano. E depois são 3 ideias, todas as equipas, portanto, deduzo que são 3 equipas, cada equipa com a sua ideia. Exatamente, sim. E depois as pessoas foram alocadas à ideia que faria mais sentido, não só em termos de um bocadinho multidisciplinaridade das equipas e, portanto, juntar competências que fizessem sentido, mas também os interesses de cada um e quem é que quereria fazer cada uma delas. Pronto, depois foi ali um jogo de vagas. Foi um jogo. E como é que se escolhe? Quem é que... Eu quero... Foi muito fácil na altura, Foi. porque nós fomos desenvolvendo e depois percebemos rapidamente quem é que teria interesse em cada área e acabou por ser só assim uma alocação. E como no fundo ainda era só uma ideia muito geral, depois todo o desenvolvimento é que vai fazendo com que fiquemos mais apegados ao projeto e que queiramos mais e mais. Seja já um bebê, não é? Exatamente, sim. Seja um bocadinho um bebê. E então, já sabemos o que é uma startup, o que é que foi esta ideia inovadora que vocês tiveram e como é que se chama e o que é, pronto. Sim, então a nossa startup... Agora vem aqui um bocadinho... Meu Deus, vamos lá. Devagarinho, Joana, vamos lá, devagarinho. Sim, eu acho que vou conseguir explicar. Não, vai conseguir, de certeza. Até porque eu também tive uma curva de aprendizagem muito grande. Portanto, chama-se Hash Game Store e está na indústria do Web3 Gaming. Ou seja, o que isto significa... Web Gaming, percebo. 3 porquê? Exato. Pronto, Web3... Eu faço muitas perguntas, tipo as criancinhas. Mas porquê que aquilo diz assim? Exato. Porque é sempre, desde a escola que dizem isso, as minhas fichas todas dizem lá isso, não há nada a fazer. Porque eu gosto de entender. Claro que sim, claro que sim. Então, o Web 1 era muito aquela página informativa. É mesmo porque existe um e o Deus. Existe, claro. Cláudia, adoro. O Web 1 era muito aquela página informativa que não tínhamos, tipo Wikipédia na internet. O Web 2 é o que existe muito agora, portanto, todos podemos criar conteúdo e interagir neste conteúdo. É a internet que conhecemos atualmente. E o Web 3 vai ser um bocadinho o passo seguinte. Portanto, já existe, mas à partida tudo leva a crer que será... Já existe. Conte-nos tudo. Porque eu tive um Spectrum. Sabe o que é um Spectrum? Não faz ideia, não Acho é? que já... Não, é uma antiguidade, devia estar no museu. Eu sou do tempo em que os jogos e ficávamos 1 hora quase à espera que o jogo carregasse. E depois, às vezes, tínhamos azar e não carregou. Põe a cassete toda para trás outra vez e ficávamos... Eu estou mesmo a falar a sério. Pronto, há de perguntar talvez aos seus pais, sejam do Sim, eu já ouvi falar. Já ouviu falar dessa coisa. Pronto. Desse bicho. Então vamos lá saber o que é. Vamos, Cláudia, vamos entrar à frente. Estou aqui. Os nossos filhos assim. Então, Web 3, então o que é que será essa internet que já existe, mas que... Sim.
No fundo é muito, agora tem cada vez sido mais falado e cada vez mais pessoas vão ficando a par e é uma área muito interessante. Eu também a conheci há pouco tempo e tenho vindo a aprender. Não e era a muito pesquisar gaming também. e muito de Bem, de Não internet era tem muito. que ser, porque na sua geração não há ninguém que não seja de internet e das redes e Sim. tudo, não é? Mas nunca fui assim muito especializada em tecnologia, portanto também foi um grande desafio para mim, foi ótimo. Era só uma utilizadora normal, Exato, não é? sim. E foi ótimo Portanto, também aqui a ver, muito perceber ali a fazer um... Apresentação. Exato, a perceber aqui esta nova área e, portanto, também a investigar, teve de ser aqui uma aprendizagem exponencial este ano. Mas, no fundo, pronto, o Web3 é a nova tecnologia, o que vai fazer é dar um bocadinho de ownership a cada um de nós e, portanto, a informação vai estar descentralizada, o que significa que fica mais segura, não podemos mudar e diminuir aqui um bocadinho o risco de fraude e, no fundo, acabamos todos por ter um papel mais ativo e mais decisor nas... Pronto, nas- lá está, vamos lá ver o que é que Mas- isto quer dizer na prática. Exato, em termos de gaming, por exemplo, nós temos uma aplicação muito prática. Portanto, o Web3 utiliza muito blockchain, que também é assim um tema que cada vez tem sido mais falado, um termo, mas que no fundo é muito isto, é ter a certeza que os dados têm todo um seguimento e, portanto, tentar aqui também diminuir muito a fraude e toda Porque a é cibersegurança. isto, na realidade, isto é um problema que já existe, mas que é um problema do futuro, não é? Sim. Cada vez estamos mais na internet, nas redes, na cloud, whatever, a navegar na maionese, como eu costumo dizer, e os nossos dados podem estar por aí e há acesso a por tudo, aí. estão por aí, não é? Estão por aí. E tem-se acesso a tudo, não é? Portanto, Exatamente. Mas esta questão mais da segurança é especificamente- muito importante. Exato. Mas também não só a segurança, como também a posse real. Então, pronto, o que a Game Store vem solucionar, no fundo, é que os jogadores atualmente não têm a real posse dos seus jogos, porque plataformas como a Steam, que são as mais conhecidas, o mercado de gaming é enorme. Uma plataforma de distribuição, pronto, por exemplo, a Steam, que é a mais utilizada, tem mais de 60 milhões de utilizadores diários. Meu Deus. Portanto, é muito grande. 60 milhões diários. Sim. E a indústria em 2021 foi avaliada em mais de 44 mil milhões de euros, de dólares, aliás. Sim, portanto é uma indústria mesmo muito grande e às vezes nem sequer temos noção, eu também não tinha noção. E portanto acabamos, mesmo sendo o nosso problema um nicho um bocadinho específico, acaba por abranger um setor de mercado muito grande. Muito grande. Exato. E então, na prática, a nossa solução acaba por ser dar esta posse aos jogadores. E como é que fazemos isto? Transformamos as chaves dos jogos em assets digitais, portanto, em bens, e, portanto, a pessoa acaba por ter efetivamente a posse do jogo, como, por exemplo, com um NFT, que é um token não fungível e, no fundo, acaba por ser Meu único. Deus, espera aí, Exato, agora, já estou aqui, já estamos, ora bem. Eu não mas vi é os um monte de louros, sabe, o meu interrogação. louro não me permite, não me permite. Não, mas no fundo é só a pessoa passa a ter na sua carteira efetivamente o jogo como um bem. É como se Porque antigamente comprámos antes- a cassete. Antes havia os jogos, exatamente. Exatamente. Eu Sim. ia Comprávamos a voltar aqui cassete. muito atrás. Antes tínhamos as cassetes dos jogos, Exato. os DVDs e tudo, mas agora já nada existe, não é? Exatamente. É exatamente isso. Tudo está ali, nós temos os jogos no telefone, no não sei quê, mas na realidade aquilo não é nosso, como estava a Exatamente. dizer. Na João. maionese. Compramos Sim, uma bem. licença, não compramos Não a compramos cassete o do jogo. Exato, Sim. antes comprámos uma cassete, um CD, jogávamos o jogo, já não me apetecia jogar mais, já tinha acabado, Posso dava a um devolver amigo. o jogo e por tudo. exemplo. E eu aqui, se eu quiser, por exemplo, eu tenho imensos, se for ver o meu telefone, eu tenho imensos jogos instalados. Não me pergunto quais, porque foi o meu filho que os instalou. Ah, bem que jogava. Eu não! Achas? Não, nunca fui muito. Pronto, não sou fã. Mas a pessoa acaba por ter o jogo pago, não é? Quem é muito viciado tem aqueles Sim. jogos. O meu filho só põe os gratuitos. Exato. Mas depois não tem nada para trocar. Se eu quero, já não tenho nada para dar o jogo, não é? Exatamente. E há jogadores que também é impressionante que têm centenas de jogos que depois ficam nas bibliotecas e que são milhares de euros ali desperdiçados e que não podem ser reinvestidos. Então isto é muito o que nós vimos solucionar e, portanto, acabamos por permitir esta revenda e este reinvestimento. Acaba por ser assim a maior proposta Mas para vocês para o agora vão jogador. ter jogos que as pessoas querem jogar. Vão conseguir pôr aqueles jogos que as pessoas já querem jogar lá dentro. Acaba por ser aqui um bocadinho o problema do ovo e da galinha, porque nós temos de atrair os jogadores para termos utilizadores na plataforma, mas também os desenvolvedores, sim. exato, os criadores de jogos, para porem jogos na nossa plataforma. Ok, portanto... ok. Eu estou a fazer perguntas, se calhar, muito Sim, sim, beabá, mas estou Não. a tentar entender. Portanto,
vocês estão a criar uma nova plataforma, agora temos que atrair as pessoas para lá para haver jogos que sejam interessantes. Exatamente. E já solucionaram esse problema de como vão atrair as pessoas? Acaba por ser aqui. Ainda bem que já foi para o marketing. Já começou a cadeira. Acaba por ser um bocadinho difícil, mas no fundo, essa segunda parte dos criadores de jogos acaba por ser porque estas plataformas que têm o monopólio por exemplo, da distribuição de jogos, como a Steam, cobram taxas altíssimas sobre a revenue dos desenvolvedores. E, portanto, as receitas cobram cerca de 30% sobre as receitas. E então é aqui um corte muito grande. E, além disso, como é assim a plataforma monopólio, tem imensos jogos, então jogos mais pequeninos acabam por ir para o meio desta saturação de jogos e acabam por não ser notados. E, portanto, isto também é muito a nossa proposta de valor. Não vamos atrair jogos muito grandes, que não Claro, têm tanta sim. proposta de valor do nosso lado. Podem mas crescer começar com estes exponencialmente. pequeninos. Sim, aos poucos. O Facebook também começou a não sei do quê, o Instagram não faço ideia qual é a história porque não vi o filme, mas... Facebook é depois do i5. Sim, mas começou ali também de uma coisa quase do nada, não é? E foi um fenómeno agora já não é tanto. Mas continuam a usar. Sim, continua a ser usado. No fundo é mesmo isto que é uma startup, não é? É ter este crescimento exponencial. É suposto que em 2 anos acaba por ter aqui um grande crescimento. Portanto, se alguém nos estiver a ver num dia Farto à de tarde... jogos. Não é farto, eu agora ia dizer que crie jogos e seja isso, pode contactar-vos, é isso? Claro que sim. Claro que devem fazer isso! Ruth! E eu Faz usar Eu câmara. não fui para a informática, pronto, foi aquele erro fatal da minha vida no 12º Já que pede ano. convidados, também pede pessoal para... Não, claro que sim. Portanto, eu estou a ver, eu só estou a pensar... Só no dá nosso convidados se ela arranjar. Não é por isso, eu só estou a pensar no nosso público-alvo e das tardes, se temos alguns desenvolvedores de jogos aí, mas se tivermos, tem um neto, uma neta, alguém que gosta de fazer isso. Passa a boca, continua a funcionar. Sim. Falar boca a boca. E então, vai ajudar os jogadores? E também os desenvolvedores, exatamente. Temos aqui este problema que acaba por ser para nós difícil em termos de ganhar tração dos dois lados, mas que acaba por ter também uma proposta de valor para os dois lados. E estamos exatamente neste momento agora com este desafio de ganhar tração. Já temos um produto mais desenvolvido e agora é mesmo o objetivo de criar uma comunidade que também, nesta área do Web3, acaba por ser muito relevante. Tem que ser uma comunidade. É muito na confiança que as pessoas depositam nos projetos, é tudo muito transparente e então temos de criar esta comunidade. A Cláudia está a olhar para mim com... Estou a ouvir. Estamos a ouvir. Eu há pouco disse mais, não era? Mas estamos a perceber. É passa a palavra. Exatamente, eu sei, Cláudia, mas eu não disse nada, viste? Mas elas todas estavam-me a criticar, eu senti-me tão mal. Ai, Pronto. E então, criar esta comunidade. E já temos alguém na comunidade? Não, ainda não. Estamos a começar. Exato, estamos muito a começar e, portanto, agora é muito, por exemplo, a aposta de redes sociais. Temos tido cada vez mais, mas também acaba por ser uma coisa que tem de ser muito diária e dá aqui um bocadinho de trabalho contínuo. Mas é cada vez mais ir apostando. Tivemos também agora na Web Summit, que foi bastante interessante. Tivemos com uma banca e também tivemos a oportunidade de falar com muita gente, com alguns investidores, etc. E, portanto, também é esta muito parte, não é? A interessante. startup precisa dos brains, mas também precisa do money. Exato. Sim, também está agora a ser o nosso desafio. Estamos a tentar levantar a nossa primeira ronda de E o Mani investimento. precisa dos brains. Isso é um conjunto, não é? Exato, exatamente, sim. Portanto, o vosso desafio é que, desculpe, não percebi. Estamos com estes 2 desafios, portanto, não só ganhar atração, começar a ganhar utilizadores e arranjar jogos para a nossa plataforma, mas também levantar a nossa primeira ronda de investimento, para depois também acelerar todo o processo. Então, isto agora como é que funciona? O primeiro ano foi em 10 meses criar uma startup, já está criada, já está planeada, já está pensada. E agora a seguir, o que é para fazer? Desenvolver. Acaba por ser os ritmos muito diferentes, portanto, se estivermos a tempo inteiro a desenvolver, o grande segredo das startups também é desenvolver o mais rápido possível. E, portanto, excelente, assim, o cenário ideal seria estarmos todos a trabalhar a 100% e a desenvolver o mais rápido possível. Não é? São todos Sim, estudantes, são todos a fazer também o curso ao mesmo tempo. Exato, e portanto Tem temos de vidas conciliar. pessoais, que também dá jeito nesta idade. Exato, e então às vezes, pronto, não conseguimos estar a trabalhar a tempo inteiro, mas fazemos o mais rápido que é possível e vamos desenvolvendo. E, portanto, já temos o produto, a parte do produto, vamos desenvolver toda a parte financeira também, de business model, etc. Apresentando o projeto a mais pessoas, recebendo muito feedback, que é sempre muito importante para ir mudando e iterando as eu ideias. oferecia-me, às vezes eu ofereço-me aqui, quando vêm dizer falar de uma bolos, oferecida, Ruth. mas não sei. Se quiser, ofereço-lhe o meu filho, Não, só já pode tem. ser. Para experimentar, não Experimentar sei. os jogos. sim. Os jogos, não sei, não dei. Joana, estamos aqui
aqui a entrar nos minutos finais. Além disto tudo, de estudar, também é gestora de parcerias do TechStorm. O que é isto? O TechStorm é um evento de empreendedorismo, é a maior competição tecnológica universitária do país e, no fundo, o objetivo é juntar estudantes de norte a sul do país que vão encontrar um problema numa das nossas 4 áreas de impacto. Sempre encontrar problemas. Exato. Por isso é que os jovens de hoje em dia estão estressados, estão sempre a encontrar Para problemas. melhorar, para um futuro Exato. melhor. É ciência é isto, não é? É a base da ciência é esta, é encontrar um problema, ver quais as... Assim, eu sei. Exato. Então, pronto, o objetivo é mesmo encontrar um problema numa destas áreas de impacto. Temos 4, que é saúde, sustentabilidade, energias, pronto, soluções energéticas e conectividade e 5G. E depois devem... Conectividade e 5G. Exatamente. E encontrar este problema e Joana, desenvolver devia a vir cá solução. todas as semanas só para me sentir mais Uma nova. rubrica. Exato, da Joana, só para eu ouvir estas palavras, se isto... Não, porque faz bem, mas é verdade. A pessoa às vezes já vive noutro planeta, porque o nosso planeta está a mudar tão rápido que se nós não acompanharmos, vivemos no século passado, não é? Sim, é verdade. É mesmo... É um desafio diariamente a ser criadas coisas novas e, portanto, temos de estar sempre aqui presentes. Então explique-te que eu interrompia. Evento de empreendedorismo e inovação nessas 4 áreas. Exatamente. E, portanto, o objetivo é mesmo... Eu sou Paulo, né? 4 áreas. Exato. Que os estudantes venham. O TechStorm acaba por dar todas as condições necessárias. Temos uma parte online e depois um evento presencial de 3 dias, que será na Fundação Champalimau, o ano passado também já foi, e nós damos todas as condições para os estudantes virem. Portanto, é mesmo suposto que qualquer estudante universitário com este espírito empreendedor e inovador e com vontade venha e tente desenvolver o seu projeto. Isso acontece quando? Esse evento? É várias vezes? A parte presencial será dias 14, 15 e 16 de abril de 2023. Sim. Começamos agora em dezembro o Roadshow, que no fundo é a divulgação que fazemos por faculdades de norte a sul do país. O objetivo é mesmo passar a palavra e dar a conhecer o TechStorm para depois termos as inscrições. E depois também temos toda uma fase de ideação e de mentoria, cujo objetivo é que, com a ajuda de mentores que são disponibilizados pelas empresas parceiras, acabem aqui por ter um desenvolvimento estratégico e técnico e que, portanto, os projetos sejam mais encaminhados e cheguem à final com alguma maturidade e algum desenvolvimento e depois aumentem a sua qualidade lá. Tão nova e já fez tanta coisa. E faz, não é? E fala tão bem. Eu fico admirada, porque é mesmo isto. E nas escolas aprende-se muito pouco isto. Aprendeu estas coisas todas onde? Na vida. Sim, os pais sempre tiveram um papel muito importante também, sempre ajudaram muito. E acho que é mesmo de ir aceitando as oportunidades e ir aproveitando. Arriscar e conhecer, não é? Pois. Então, olha, estamos aqui no final de dezembro, não é? Quase a mudar de ano, está tudo a pensar aqui nos copos da passagem de ano, mas convido as pessoas a estarem lá em abril ou como é que se podem inscrever para estarem lá no TechStorm? Os estudantes universitários podem participar, ou seja, temos agora vamos ter agora as inscrições durante dezembro. Já tivemos durante dezembro, estamos Exatamente, a ter. ainda estamos a ter agora durante janeiro também. Sim. E depois também uma novidade este ano será que vamos ter um dia aberto e, portanto, teremos as portas abertas a todos os interessados que possam vir e também aprender um bocadinho mais sobre o empreendedorismo. E vão ter aqui alguma ajuda se quiserem também desenvolver assim as suas ideias, não é? Exato, os estudantes universitários que se candidatarem e entrarem têm depois também esta ajuda das empresas e dos mentores. E como é que surgiu isto na sua vida? Também tem alguma coisa a ver com o técnico ou não? Tem a ver com a Junitec também, portanto, a Junitec, ok. além destes departamentos que eu disse, também acaba por organizar alguns eventos. O TechStorm é o maior evento organizado pela Junitec e pronto, fui convidado para ser a gestora de parcerias deste ano e, no fundo, faço a ponte entre as empresas e o evento. E já está a correr bem, porque já veio aqui, já veio falar, pelo menos já pode escrever lá, já estive lá na televisão a falar. Já, essa parte, desculpem lá, já fiz. Já fui ao Web Summit, portanto, já muita coisa tem feito. Planos para o futuro? Sim, planos muito Futuro próximo, se calhar, porque isto a Joana deve ter imensos planos, não sei. Na realidade, eu não tenho muitos planos. Acho que isso é que também me possibilita ir fazendo coisas mais diferentes, porque acho que é muito experimentar e ir percebendo o que é que gosto ou não gosto, ir aceitando as oportunidades e pronto, ir vendo o que aparece. E, portanto, não tenho assim planos muito lineares. Acho que é agora fazer o mestrado também à partida, continuar a desenvolver aqui um bocadinho a startup, também o TechStorm este ano e pronto, ir fazendo o que for aparecendo. Joana, foi um gosto conhecê-la. Parabéns, Joana. Espero que o meu filho, quando chegar aos 19, também seja assim, esperto, inteligente, bonito e já empreendedor. Tudo bom para si, está bem? Muito obrigada. Boas entradas em 2023. Obrigada. Obrigada, Joana. Isto é claro. O que é que foi agora? É verdade, eu gosto de ver isto. Agora não dizem nada, né? Foi ou não foi inspirador? Acho que foi muito inspirador. Não se esqueça que hoje tivemos também uma rubrica com a
doutora Célia, e já estão a acabar os segundos. Portanto. Exatamente, então contamos consigo no próximo programa pelas 15 horas, porque é você que faz este programa. Portanto, Exatamente. até lá, porte-se bem e veja as nossas redes sociais. Beijinhos.